Olá, meu nome é Juan Eric e eu vou falar um pouco sobre o que é o racismo e seus tipos. Segundo o dicionário Michelis, o racismo é visto como uma teoria ou uma crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, ou também uma doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar outras, ou também como um preconceito exagerado contra as pessoas pertencentes a uma raça diferente, geralmente considerada inferior. Ou também pode ser vista como uma atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. No contexto da sociologia, podemos dizer que o racismo ele é um ramo do preconceito, sendo esse, o preconceito, a raiz, que nada mais é do que a formulação de uma ideia sem antes conhecê-la. E logo, o racismo é o pré-julgamento de um indivíduo por conta da sua pele. E logo, esse se divide em outros ramos, vários ramos, mas podemos citar basicamente o preconceito estrutural e o científico. Meu nome é Raíssa Correia Marques e hoje eu vou falar sobre o que é o racismo estrutural. Muita gente não sabe, mas o racismo estrutural é aquele que já está enraizado nos nossos costumes brasileiros, dentro dos nossos costumes, dentro da nossa cultura. Bem, ele está tão enraizado que ele está dentro do nosso campo de visão e a gente não consegue perceber. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma árvore e essa árvore ela tem folhas, frutos e raízes. Os frutos dessa árvore são o racismo individual. As folhas dessa árvore representam o racismo institucional, aquele que ocorre dentro de instituições. E as raízes representam o racismo estrutural. É o tipo de racismo que ocorre sem a gente perceber. São aqueles negros que são presos simplesmente porque eles são negros. São aqueles negros que entram no supermercado e são seguidos pelos seguranças. Esse é o tipo de racismo que acontece e que a gente não percebe, já que não tem ninguém chamando outra pessoa de negro, de macaco. Esse é o tipo de racismo que está acontecendo, que poucas pessoas estão dando a devida importância. Esse é o racismo estrutural. Bom, olá, boa noite, meu nome é David Sanches e hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença de racismo para racismo estrutural. Bom, o racismo em si, ele é visto como atos ou ações de diminuir alguém perante a sociedade, simplesmente pelo fato da cor dela. O racismo em si é aquele ato que a gente consegue ver. Temos exemplos em diversas áreas. Temos aí o exemplo do caso do jogador de futebol que sofreu um ato de racismo, aonde uma torcedora do time adversário jogou uma banana em campo e falou a seguinte frase: macaco. Vou falar sobre a diferença do racismo estrutural. Bom, o racismo estrutural ele já não é visto na sociedade porque ele já foi normalizado, ou seja, ele é aquele racismo que acontece por debaixo dos panos. Já o racismo mesmo, ele amostra a sociedade. Bom, eu vou estar falando relacionado à diferença de quantidade entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil. De acordo com o IBGE, nós temos cerca de 205 milhões de habitantes no Brasil, sendo eles 44% da população é branca, com a quantidade de 90 milhões de habitantes, 90,9 e um décimozinho. E de negros nós temos 8%. 8% somente da população, com um total de 16 milhões de habitantes. A diferença entre negros e brancos é extremamente grande, mas é bom também nós levarmos em consideração que os pardos têm 46% de percentual de habitantes do Brasil, com 95 milhões de habitantes, até mais do que os próprios, até mesmo maior do que a própria população branca no Brasil. Mesmo assim, com os brancos sendo uma parcela menor da população do que os negros ainda costumam ganhar menos e ocupar cargos mais baixos do que os brancos. Isso acaba levando uma discussão também sobre por que isso acontece. Isso acontece principalmente por causa de dois fatores. Algumas pessoas falam que tem relação com as oportunidades que os negros têm, assim como a escolaridade. E isso está certo, realmente, eles têm menos oportunidade, têm menos escolaridade. Já o segundo fator
é um fator estrutural. É racismo estrutural dentro de empresas que impede negros de arranjarem trabalho também, porque é bem mais fácil para um branco arranjar trabalho do que para um negro. E também para subir na empresa e ganhar salários mais altos por consequência. Boa tarde, me chamo Carlos Alex e o tema que estamos discutindo é o racismo. Por que muitos negros são presos? Assim, na minha concepção, existem dois motivos. Um é quando ele realmente comete um crime e o outro é quando ele é preso injustamente. Então, quando falamos negro, logo pensamos na escravidão. E sabemos que ela foi abolida do Brasil, mas não apagada da mente de algumas pessoas. Muitas das vezes pessoas negras, no caso, cometem um roubo ou qualquer outro tipo de crime, na minha opinião é porque ela não teve muitas oportunidades na vida, não teve como estudar, como se formar, para subir de vida. Portanto, o que resta são poucas alternativas para optar. E já no outro caso, quando o negro é preso injustamente, para a sociedade machista, para a sociedade racista, o negro sempre é visto como um bandido, como um traficante, onde a polícia age apenas pelo preconceito, já que eu analiso apenas pela cor da pele, pela roupa que veste, pela forma de andar. Então, com essas características citadas, para a polícia já basta para poder dar voz de prisão. Diante de toda essa apresentação de que ainda existem práticas racistas que acontecem aqui no Brasil e no mundo também, né? É inegável também que existem pessoas que ainda normalizam e colaboram com esse racismo, como, por exemplo, pessoas que negam a existência do racismo, utilizando o motivo de que nunca sofreram uma discriminação racial e que acabam descartando todos os acontecimentos históricos de violência em decorrência dessa discriminação racial que aconteceram no mundo e aqui no Brasil também, né? E isso é de tamanha ignorância com as pessoas que sofreram e sofrem no dia a dia e na pele essa violência. E, infelizmente, é esse tipo de pessoa que acaba favorecendo, por exemplo, a anulação da luta dos negros contra o racismo e também acaba tornando o fim da desigualdade ainda mais distante. É citado no livro Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que não só as pessoas negras devem estar cientes e lutarem contra o fim do racismo, como outras pessoas de outras etnias também devem lutar juntas, porque essa luta não é só do negro, e é de importantíssima, é necessário, né, o posicionamento de todas as pessoas contra o racismo. E não só da boca para fora, porque essa luta deve se mostrar presente, principalmente nas atitudes.